Então, vamos lá, gente. Vou compartilhar minha tela com vocês para a gente começar a aula. Bom, então a ideia hoje é eu falar um pouquinho para vocês sobre o algoritmo de divisão, tá? Esse é o principal tópico da aula. Mas vamos começar falando um pouquinho do anel de polinômios. Lembra que eu falei para vocês para darem uma revisadinha lá na parte de anéis e que principalmente a gente precisaria saber, entender um pouquinho, né, do anel de polinômios. Então a gente vai fixar que K é um corpo, e aí a gente vai definir o anel de polinômios K de T. A gente usa essa notação, tá? K, colchetes T. Isso aqui significa anel de polinômios. Então aqui dentro estão todos os polinômios na indeterminada T com coeficientes em K. Isso aqui são somas finitas, tá? A soma e o produto do anel de polinômios são os usuais, tá? É produto de polinômios usual e soma de polinômios usual, né? A soma, a gente soma os coeficientes dos termos de mesmo grau, e o produto, quando a gente faz um produto de dois termos, por exemplo, aqui o A1t com o A2t ao quadrado, a gente multiplica os coeficientes e soma os expoentes, tá? Então, isso aí é usual. E o grau de um polinômio, ele é o grau se a gente olhar aqui nessa soma finita, né, a gente vai olhar qual é o maior expoente que aparece ali com o coeficiente não nulo. Então, esse aí vai ser o grau do polinômio. E aqui, pessoal, a gente vai fixar uma convenção. Ela é uma convenção que o livro do Stewart usa, como a gente está usando o livro do Stewart, a gente também vai fixar essa notação. Ela vai valer para todo o curso, tá? Eu não tô fixando apenas para essa aula, eu tô fixando para o curso todo. Então, a gente vai dizer que quando o polinômio for nulo, a gente vai atribuir grau menos infinito. Porque isso aqui é para a gente diferenciar um polinômio constante, né, não nulo, do polinômio constante nulo. Então, a gente diz que o grau é infinito apenas quando o polinômio for o zero, tá? Para polinômio constante, diferente de zero, o grau é zero. É convenção que a gente vai adotar para todo o curso. Bom, então a primeira proposição, vou pegar aqui dois polinômios com coeficientes nos complexos. Então, o grau de f mais g é menor ou igual, que é o maior dos graus, entre o grau de f e o grau de g, e o grau do produto, né, de f vezes g é igual ao grau de f mais o grau de g. Gente, a demonstração ela é bem imediata da definição. O que pode acontecer aqui quando a gente está trabalhando com a soma? Se a gente pegar aqui os termos de maior grau, tá, do polinômio f e do polinômio g, e os coeficientes forem simétricos um do outro, simétrico aditivo. Então, quando a gente soma, eles podem eventualmente ali acontecer de se cancelar e aí baixar o grau. Então, por isso que ele é menor. Poderia ser igual, mas também pode acontecer dos coeficientes se cancelarem e baixar o grau. E o produto, quando a gente pega aqui os termos de maior grau, pega lá um A vezes um T na N e um B vezes um T na M. Então, o grau vai ser AB, T na M mais N, porque isso aqui vem direto da definição do produto de polinômios. Então, o grau do produto é a soma dos graus. E aí, gente, eu vou falar um pouquinho agora do teorema fundamental da álgebra. O teorema fundamental da álgebra, ele diz que, dado um polinômio com coeficientes em C, nos complexos, com grau maior ou igual a 1, tá? Então, aqui a gente está descartando polinômios constantes. Então, nesse caso, existe pelo menos um elemento Z dentro dos complexos com P de Z igual a zero. Eu estou dizendo que existe pelo menos uma raiz. Todo polinômio dentro do anel de polinômios com coeficientes em C tem pelo menos uma raiz. E aí, um exercício que eu quero que vocês mostrem é que se o polinômio possui uma raiz em C,
então ele possui todas as raízes em C. Isso, quando um polinômio com coeficientes num corpo, tá? Possui todas as raízes ali, e isso a gente aplica para qualquer polinômio, ou seja, qualquer polinômio com coeficientes num corpo. Se ele tem todas as raízes dentro do corpo, a gente diz que esse corpo é algebricamente fechado. Esta é a definição de ser algebricamente fechado. Então, em outras palavras, o teorema fundamental da álgebra diz para nós que qualquer polinômio, qualquer polinômio que possui uma raiz, então ele possui todas, então o corpo dos complexos é algebricamente fechado. É isso. E aí, como é que é a demonstração do teorema fundamental da álgebra? Existe mais de uma, tá, gente? Tem também, inclusive, uma demonstração algébrica, por teorema fundamental da álgebra, só que essa demonstração algébrica precisa de teoria de Galois para a gente demonstrar. Então, a gente não tem conhecimento algébrico suficiente para demonstrar esse teorema agora. Na verdade, precisa de teoria de Galois e dos teoremas de Sylow, lá da teoria de grupos. É basicamente isso para mostrar o teorema fundamental da álgebra. Então, a gente não consegue demonstrar ele aqui agora de forma algébrica. Entretanto, tem outras demonstrações que usa análise, tem análise real, análise complexa, e tem uma demonstração que está no livro, que é uma demonstração completamente analítica do teorema fundamental da álgebra. Só que essa demonstração eu não vou trazer ela para vocês aqui no curso, porque ali trabalha com os conceitos de convergência, convergência uniforme, enfim. Eu gastaria muito tempo tendo que dar definições de análise para demonstrar o teorema fundamental da álgebra. E é uma coisa que a gente nunca mais usa no curso, né? A gente não vai usar nada de análise, a gente usa a álgebra aqui. Então, eu vou deixar assim, ó, para quem pretende depois seguir na área de análise, eu acho que é muito bom dar uma olhada nessa demonstração analítica do teorema fundamental da álgebra. Então, como curiosidade mesmo, não, a gente não vai usar no curso, mas como curiosidade para a vida, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha nessa demonstração. E uma demonstração daí algébrica, para quem gosta mais de álgebra, agora, infelizmente, não tem como a gente dar. Então, a gente aceita, tá, nesse momento, o teorema fundamental da álgebra, que diz que o corpo dos complexos é algebricamente fechado. E aí eu vou falar agora do teorema do resto. Então, o teorema do resto, ele diz que, dado um polinômio P de T dentro de C de T, ou seja, é um polinômio com coeficientes complexos na indeterminada T, com o grau maior ou igual a 1, então eu estou descartando aqui um polinômio constante, e dado um elementinho alfa complexo, tá? Um número complexo, então, mediante essas hipóteses, existem um polinômio Q de T dentro de C de T e um número complexo R, tal que esse polinômio P de T pode ser decomposto, né, escrito na forma T menos alfa Q de T mais R. O teorema do resto, gente, pessoal, ele é um caso particular do algoritmo da divisão, porque eu posso pegar e dividir dois polinômios e isso sempre vai me dar um quociente e um resto. Só que aqui eu estou pegando o P de T e estou dividindo aqui por um polinômio de grau 1, né? Um fator linear aqui, um T menos alfa, que vai me dar um quociente e um resto. Então, é isso aí. Depois eu vou mostrar o caso geral do algoritmo da divisão, mas o teorema do resto é um caso particular. E, é claro, a constante R satisfaz a condição que R é igual a P de alfa. E isso vem do item 1, porque se vocês pegarem aqui no primeiro item e substituir o T por alfa, então aqui vai zerar esse primeiro termo e vai sobrar só o R. Então, P de alfa é igual a R. Então, esse segundo item aqui, ele é uma consequência imediata do primeiro. Então, vamos trabalhar para provar este primeiro item. Muito bem, então seja y igual a t menos alfa. Então, isolando aqui o t, t é igual a y mais alfa. Então, aqui, ó, como eu estou pegando aqui um polinômio p qualquer, eu vou dizer que o p tem esse formato aqui, ó.
com esse n sendo maior ou igual a 1. E aí, neste polinômio, no t, eu vou fazer a substituição y mais alfa, tá? Neste polinômio. Então, aqui, ó, foi só isso que a gente fez. Fez aqui uma substituição de variável, uma troca de variável. O t virou y mais alfa. E aí, daqui para o próximo passo, é abrir essas potências. Então, abre todas as potências. Aqui a gente vai ter que usar binômio de Newton e agrupa os termos por grau. No final das contas, depois que tudo isso aí for aberto e for reagrupado, a gente vai chegar numa coisa desse tipo aqui, ó, com novos coeficientes BIs, que ainda são coeficientes complexos, né? Porque o alfa era um valor complexo, então não importa ele quando fizer as multiplicações, alfa multiplicando esses AIs, tudo vai estar dentro dos complexos. Então, isso aqui é uma nova escrita do polinômio dentro do C de T. E aí, o que eu faço? Eu deixo aqui o termo independente de lado e coloco o y em evidência. Então, eu vou ter y vezes todo esse negócio aqui, que é um polinômio dentro de C de T. Ele é um polinômio, aqui na variável y, dentro com coeficientes complexos. E aí, quando a gente volta para T, então, esse y aqui, pela substituição, é t menos alfa, substituir aqui em todos os termos, e isso aqui já dá o que a gente quer, porque esse B0 aqui vai ser o resto, vai ser aquele cara ali dentro dos complexos. O t menos alfa é aquele nosso termo linear, a gente pegou o p e dividiu ele por t menos alfa, então tá aqui, ó. E esse aqui é o nosso quociente. Então pronto, tá demonstrado. Tomando aqui R igual a B0 e o quociente como sendo esse polinômio que está aqui, segue o resultado. A gente sempre pode escrever o P, né, numa forma desse tipo aqui. E com isso a gente prova o primeiro item. E o segundo item foi o que eu falei para vocês, né? Só pegar essa escrita aqui e trocar o T por alfa e vai dar direto que o P de alfa tem que ser R. Um corolário do teorema do resto é que a gente diz que um elemento alfa dentro dos complexos é uma raiz de um certo polinômio P de T, C e somente C, T menos alfa divide P de T dentro de C de T. Em outras palavras, tá? Alfa é raiz, C e somente C, T menos alfa é fator. Isto é uma consequência do teorema do resto. Porque se alfa é raiz, bom, isso significa que P de alfa é zero. Só que o teorema do resto já diz que P de alfa é R. Isso é equivalente, né, a dizer que R é igual a zero. E o que acontece se o R for zero? Olha para esse P de T que está aqui. Se o R for zero, isso significa que T menos alfa divide P de T. De novo aqui pelo teorema do resto. Ou seja, né, T menos alfa é um fator de P de T. E isso aqui é C e somente C, tá, gente? Então, alfa é raiz, C e somente C, T menos alfa é fator. E agora sim, a gente pode generalizar isso. Agora, antes eu peguei um polinômio com coeficientes dentro dos complexos, mas não precisa, tá? Não precisa ser especificamente para o corpo dos complexos. O algoritmo se estende para um corpo K qualquer. Então, aqui eu vou demonstrar a forma mais geral dele. Seja K um corpo qualquer, F e G, dois polinômios em K de T, contanto que o F seja um polinômio não nulo. Então, existem únicos polinômios Q e R sobre K, o que significa que Q e R estão em K de T, né? Os coeficientes estão em K, tais que o G tem essa decomposição. G é igual a F vezes Q mais R, e o grau do resto, né? Ele é estritamente menor que o grau de F. Então, a prova aqui é 2 etapas, tá? Primeiro eu vou mostrar a existência, depois eu vou mostrar a unicidade, porque aqui a gente tem que mostrar que existem e que são únicos.
esses polinômios Q e R. Então, para provar a existência, vai ser uma prova por indução no grau do polinômio G. Então, vamos começar supondo que o grau de G seja menos infinito. Lembra que a gente convencionou, tá? Grau menos infinito significa polinômio nulo, tá? Ele é constante e igual a zero. Aí esse é o caso trivial, né? Se o G for zero, então tu toma o Q e o R como sendo zero e acabou. Se o grau de G for zero, então agora eu estou considerando o caso que G é um polinômio constante, não nulo. Então tá, G é um certo casinho dentro do corpo K. Então aí a gente tem duas possibilidades, considerando o grau de F, tá? Eu só quero chamar a atenção que o F, ele não é zero, mas ele pode ser constante, tá? Ele pode ter grau zero ou grau maior, ele só não pode ter grau menos infinito. Então, se o grau de F for zero também, né, ou seja, ele também é uma constante não nula, então o quociente é só tu dividir K sobre F. Isso aqui está bem definido porque F não é zero. E o resto vai ser zero. Então, aqui, esse caso também é um caso fácil. E se o grau do polinômio f for estritamente maior do que zero, ou seja, que ele não é uma constante, então aqui, obrigatoriamente, eu vou ter que tomar o quociente como sendo zero, porque aqui o grau de f é maior que o grau de g. E aí o resto vai ser o próprio g, porque daí a gente escreve o g, né, que é o casinho, como sendo 0 vezes o f mais o próprio g. Bom, então agora vamos assumir que o resultado vale para todos os polinômios de grau menor que n, e eu quero, mediante isso, provar que vale para grau igual a n, maior do que zero. E aí, de novo, a gente vai ter que, né, trabalhar em casos. Se o grau do polinômio f for maior que o grau de g, então isso força a gente que o quociente seja zero e o resto vai ser o próprio g. Quando a gente fala aqui em resto, como eu estou falando uma coisa bem geral, esse resto aqui pode ser um polinômio, tá, gente? Ele não precisa ser necessariamente uma constante. Tá? Então, agora, se o grau de f for maior que o grau de g, o quociente é zero e o r é o próprio g. E agora, se o grau de f for menor ou igual ao grau de g, a gente vai supor que o f tem esse formato aqui, tá? Um polinômio de grau m. E eu vou supor que o g é um polinômio de grau n. Aqui, como eu estou falando, né, que é o grau, então eu estou supondo que o am e o bn são diferentes de zero. E por hipótese, como o grau de f é menor ou igual ao grau de g, eu estou supondo aqui, né, que o m é menor ou igual ao n. Agora eu vou definir um novo polinômio, tá? Com coeficientes dentro do corpo K, definido dessa forma. A gente vai pegar o polinômio f e multiplicar ele por bn a na m menos 1. Eu chamo a atenção também que esse elemento aqui, ó, o a na m menos 1, ele existe porque a gente está trabalhando dentro de um corpo, e num corpo todo elemento tem inverso multiplicativo, então tá bem isso aqui. E aqui é indeterminada t elevado na n menos m. Multiplica tudo isso por f e subtrai g. O que acontece quando a gente faz essa multiplicação, tá? Só para vocês entenderem quem é o G1. Quando a gente multiplica esse termo aqui por f, olha para o termo de maior grau, do f aqui. O am aqui vai se cancelar, porque eu estou multiplicando pelo inverso dele. O bn se mantém e o t na n menos m, quando multiplicado pelo t na m, vai cancelar o m com menos m e vai sobrar só o t na n. Então, no termo de maior grau, ficou bn t na n.
quando eu fiz essa multiplicação aqui, ó, estou olhando para esse produto. Mais um monte de termos ali multiplicando os demais, tá? Mas o que importa aqui é o termo de maior grau, porque ficou exatamente o termo de maior grau que aparece no G. Então, quando a gente pega toda essa expressão aqui e subtrai o G, eu estou baixando o grau. Eu estou dizendo que esse meu novo polinômio G1, ele tem grau estritamente menor do que o grau de G, por construção. Ele foi construído para ser assim. Então, note que o grau de G1 é estritamente menor que o grau de G, porque os termos de maior grau se cancelam. Pelo menos os termos de maior grau se cancelam, tá? Poderia acontecer de cancelar mais gente aqui, mas pelo menos os de maior grau se cancelam. E aí, como o grau de G1 é estritamente menor que o grau de G, a gente aplica a hipótese de indução. Então, aqui, para o G1, existem aqui um quociente Q1, um resto R1, dentro de K de T, que satisfaz essa decomposição assim, essa decomposição aqui, ó, que o G1 ele é igual a F vezes Q1 mais R1, e o grau do R1 tem que ser menor que o grau de F. Então, agora eu estou dizendo que, com essa construção de Q1 e R1, eu consigo construir o Q e o R que eu quero para o G. Então, vamos verificar que esse Q e esse R aqui, de fato, funcionam, tá? Então, eu vou pegar F vezes esse Q, mais esse resto que está aqui, tá? F vezes o Q. Então, tá aqui, ó, a gente só substituiu. O Q é o Bn, a m menos 1, T na n menos m. Multiplicando aqui, né, menos o Q1, então menos FQ1. E aqui o resto, que é o menos R1. Então, tá. Isso aqui, então, mantém o primeiro termo. E o segundo termo, isso aqui é exatamente menos G1. Agora, esse primeiro termo aqui, ó, eu vou voltar para o slide anterior só para vocês lembrarem. Olha aqui, ó. O G1 é esse termo aqui menos G. Então, se eu passo o G para o outro lado, vai ficar G1 mais G igual a F multiplicando esse termo que está aqui. Então, isso aqui é G1, é G mais G1, menos G1, que vai sobrar só o G. Então, de fato, a gente conseguiu encontrar o Q e o R conveniente. E eu só chamo a atenção, pessoal, que o grau de R também é menor que o grau de F, porque o grau de R1 é igual ao grau de menos R1, tá? Porque aqui a gente só está fazendo uma simetria, mas a gente não está mexendo no grau. Então, eu consigo essa decomposição, e essa decomposição está aqui, e o grau de R é estritamente menor que o grau de F, como a gente queria. Isso aqui mostra apenas a existência, tá? Eu apresentei aqui um Q e um R para provar que existem. Agora eu quero mostrar que esses são os únicos. Então, resta ainda a gente mostrar a unicidade. Então, eu vou para a segunda parte da demonstração. Bom, então suponha que existem duas decomposições, né? Um Q1 e um Q2, né? E dois restos, um R1 e um R2, satisfazendo o grau de R1 e grau de R2 menor que o grau de F. Então, se isso aqui é verdade, então o F que multiplica Q1 menos Q2 é igual a R2 menos R1. Agora, note que o grau do R2 menos R1, isso aqui é como se eu pegasse o R2 e somasse com o polinômio menos R1. E a gente já sabe, lá do primeiro resultado da aula, que isso aqui é menor ou igual que o maior dos graus. Porque lembra que pode acontecer aqui dos termos de maior grau se cancelarem e o grau baixar. Então, isso aqui é menor ou igual que o grau de R1 menos o grau de R1 e o grau de R2, maior entre eles. E é claro que, como ambos aqui são os graus são menores do que o grau de F, então é claro que essa desigualdade é verdadeira. E por outro lado, se a gente for olhar o grau de F vezes Q1 menos Q2, a gente também viu lá no mesmo resultado da aula que
o grau do produto é o grau do primeiro mais o grau do segundo. Então, isso aqui é o grau de F mais o grau de Q1 menos Q2. Agora, vamos olhar isso aqui com um pouco mais de calma. Aqui eu tenho o grau de F. Esse Q1 menos Q2 pode acontecer de ser uma constante não nula. Aí o grau seria 0. Então, daí quando a gente soma, daria o próprio grau de F. Pode acontecer disso aqui ser uma coisa não nula, um polinômio não nulo. Então, o grau vai ser positivo. Então, essa soma aqui daria maior ou igual ao grau de F. A única possibilidade para que isso aqui não seja maior ou igual ao grau de F é se Q1 menos Q2 for o polinômio nulo, porque daí isso aqui teria grau menos infinito. Então, toda a expressão teria grau menos infinito, que seria menor que o grau de F. Então, isso aqui é maior ou igual ao grau de F, exceto se ambos os lados da igualdade forem nulos. Ambos os lados da igualdade que eu estou falando, agora eu vou explicar aqui em cima. Para eu não ter contradição, a única possibilidade é que Q1 menos Q2 seja 0. Só que se o Q1 menos Q2 for 0, isso implica que o R2 menos R1 também tem que ser 0. Então, o Q1 é igual ao Q2 e o R1 é igual a R2. Sim, claro, e tem outra coisa que eu não observei, né? Poderia acontecer do grau de F aqui ser menos infinito, mas a gente está supondo, por hipótese, que F é diferente de 0, né? Então, o F aqui não vai ser 0. A gente está considerando um polinômio não nulo. Então, com isso aí, a gente mostra não só que existem, né, esse quociente e esse resto, mas são únicos. Então, esse aí é o nosso algoritmo de divisão. Para num corpo de... qualquer que seja o corpo K, né? Para o anel de polinômios com coeficientes em K. Então, seguindo aqui. Sejam F e G dois polinômios em K de T. A gente diz que o polinômio F divide o polinômio G, né? Ou ainda, F é fator de G. Se existe um polinômiozinho H em K de T, tal que o G pode ser escrito como F vezes H. Tá? Então, é isso. F divide G se isso aqui acontece. Notação, tá? F barrinha G quando divide e F barrinha com tracinho quando não divide. E outra definição é de máximo divisor comum, tá? Um polinômio D em K de T é um máximo divisor comum, ou um MDC, dos polinômios F e G sobre o corpo K, se... Primeiro, ele tem que ser um divisor, tá? O D tem que dividir F e o D também tem que dividir G. E mais ainda, ele tem que ser o maior divisor possível, no sentido de, se existir um outro divisor, um polinômio que divide F e que também divide G, então esse divisor aqui tem que dividir o D, tá? D é o maior divisor possível. E aqui uma observação é que D ele é único a menos de fatores constantes. Eu vou explicar um pouquinho mais o que significa esse a menos de fatores constantes. Vamos pegar aqui um exemplo, tá? Dois polinômios. Aqui eu estou pegando... É sobre os reais, mas também é sobre os complexos, tá? Então, vamos considerar isso aqui dentro dos complexos. F é igual a t ao quadrado menos 1 e o G é igual a t mais 1. Então, D aqui, um possível MDC é o polinômio t mais 1, que é o próprio G. Isso aqui é um MDC entre F e G. Só que ele não é o único MDC, porque se eu pegar esse D e multiplicar por 2, isso também vai funcionar como um MDC entre F e G. Porque ele também divide o F e também divide o G, e um divide o outro. Então, primeiro, deixa eu mostrar para vocês que ele é também um divisor de F. 2t mais 2 é divisor de F
porque eu posso fazer essa decomposição aqui, ó. Ele é um fator, 2t mais 2, ele é um fator de f. Então, aqui bota 2 em evidência, cancela com 1 meio, vai ficar t mais 1 vezes t menos 1, que vai dar t ao quadrado menos 1. E 2t mais 2 também é um divisor do g, porque eu posso escrever como 2t mais 2 vezes 1 meio. E tá bom isso aqui. Eu vou, só para antes de terminar aqui, pessoal, deixa eu mostrar também que um divide o outro, tá? Que o D1 divide o D e que o D divide o D1. Para mostrar que os dois são MDC, tá? Porque MDC significa que ele tem que dividir o polinômio, né? Tem que dividir os dois. E se tiver um outro divisor, ele tem que dividir o MDC. Deixa eu explicar isso aí que eu tô falando para vocês. Eu estou dizendo aqui, ó, que o T mais 1, ele divide o 2T mais 2, e estou dizendo também que o 2T mais 2 divide o T mais 1. Bom, por que esse primeiro aqui é verdade? Porque tu pode escrever o 2T mais 2 como sendo 2 vezes T mais 1, o que significa que T mais 1 é um fator do 2T mais 2, tá? Então, o T mais 1 divide o 2T mais 2. E por um argumento similar aqui, eu posso escrever o T mais 1 como sendo 1 meio 2T mais 2. De forma que o 2T mais 2 também é um fator de T mais 1. E isso vale, tá, para qualquer constante. Então, se D ele é um MDC, qualquer constante não nula, né, que a gente multiplique, vai continuar sendo um MDC. Então, ele é único, mas esse único, eu vou usar aspas aqui, porque ele é único a menos de fatores constantes. Tá, então, no caso geral, para um casinho diferente de zero, D é um MDC entre F e G, C e somente C, esse casinho vezes D é um MDC entre F e G. Então, é único a menos de fatores constantes, tá? E, bem, esse aqui, pessoal, é o último resultado da aula, mas esse aqui eu vou deixar como exercício para vocês demonstrarem, tá? Ele diz que se F e G são dois polinômios com coeficientes em K, ambos, né, não nulos, e seja D um MDC entre F e G. Então, existem polinômios A e B sobre K, tais que o D pode ser escrito como AF mais BG. E percebam aqui, ó, que D, se eu colocar aqui, ó, uma constantezinha, um casinho vezes D, continua existindo polinômios A e B satisfazendo isso, multiplicando aqui, ó, casinho vezes A e casinho vezes B. Então, qualquer múltiplo constante que a gente tome de D também vai funcionar essa decomposição. E a demonstração aqui é aplicar o algoritmo euclidiano mais indução. Eu vou deixar como um exercício para vocês treinarem um pouco. Tem a demonstração no livro, né? Vocês podem acompanhar lá, mas vocês também podem tentar fazer. Então, isso aqui fica como exercício.